Agora a gente tem que comemorar, né? A gente não pode comemorar tanto, mas a gente vai fazendo devagarinho, que esse é merecido pro Vascão. É nosso, Vasco! 1, 2, 3, come on! Cheguei, chegando, galera! Que demais! Beleza? Aqui quem está falando é Roberto, do canal Roberto Mendes. Ai, que delícia! Estou aqui para mais um vídeo e mostrar para vocês aqui, ó, onde é que eu tô, ó. Dentro do campo de futebol, aqui próximo da minha casa. Vim aqui fazer um vídeo porque já tiveram algumas pessoas em algum vídeo meu aí, não lembro em qual foi. Aqui, ó, tô pedalando hoje, resolvi parar aqui e fazer esse vídeo. Não estava nada programado, estava passando por aqui e resolvi falar. O que acontece? Algumas pessoas em algum vídeo meu aí perguntaram, me viram com uma camisa de um clube de futebol, uma camisa no caso de proteção solar. E uma camisa que eu ganhei de um amigo. E as pessoas me perguntaram, né, sobre qual clube de futebol eu torço. Vocês já devem ter visto alguns vídeos aí eu sendo totalmente crítico a esse tipo de idolatria, esse tipo de... Por exemplo, sempre gostei de jogar um futebol, mas essa parte de idolatria clubística, eu principalmente, né, de alguns anos pra cá, sou totalmente contra. E falar pra vocês aqui, eu tive no meio disso, é um meio, infelizmente, como qualquer outro, né, muitas pessoas complicadas, mas no meio do futebol, muita podridão de fato, escândalos em cima de escândalos, vergonhas, e fora a desproporção, né, quando a ficha cai na mente daqueles que pensam, porque o Criador, né, nosso Deus, ele deu um cérebro pensante, ele não deu uma geleia ou um HD para a gente armazenar aquilo que imputam na nossa cabeça e a gente tem que levar aquilo como regra de fé. Então, o que eu fiz? Eu, depois de muito de bater cabeça, né, em acreditar nesse sistema clubístico de futebol, eu vou girando e vou falando. Eu tive dentro disso, eu trabalhei no Maracanã de 1996 até 2010. Aí você vai falar, poxa, mas ficou esse tempo todo mesmo não gostando desse sistema? Enfim, foi exatamente a partir desse período que a ficha caiu. Até meus 30 anos, né? Eu tenho 41. Mas antes disso, porque na verdade assim, eu já trabalhava lá, mas só pela parte, né, do dinheiro que eu ganhava, e como tinha jogo de futebol, eu ainda tinha a ilusão na época, né, de gostar de assistir jogo de futebol, qualquer jogo. Eu gostava de estar lá, né, no Maracanã. Sendo que não mais como um vibrante torcedor, e sim como uma pessoa que está apenas ali trabalhando, não mais como um fanatismo, né? Graças ao Criador, tirou isso de mim. Então, me viram com a camisa, né, num vídeo, camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Só para contar um pouco a minha história. Minha família, ela é absolutamente toda vascaína. E eu cresci nesse meio, né? Então, e a gente acabava sendo idiotizado por esse sistema que de nada se aproveita, porque as pessoas ficam habitoladas, brigam, discutem, deixam de falar com amigos por causa dessa imundície que se chama futebol, né? Imundície futebol clubístico, fanatismo. Porque o esporte futebol em si, que seria para poder, né, exercitar o corpo, tanto que eu jogo até futebol no videogame, que eu também gosto, mas a idolatria transformou o futebol numa coisa corrupta, suja, imunda, e onde tem sujeira e imundícia eu não quero habitar. Mas vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo.
Em 1999, teve um acontecimento comigo que é o seguinte: um jogador de futebol, né? Eu, naquele período, ainda era, né, vascaíno, né? Aquele vascaíno assim, roxo mesmo. E como eu estava lá, já no Maracanã, gandulei, né? Porque na verdade eu trabalhava no Maracanã, mas era gandula, tá, gente? Então eu gandulei, vi vários títulos, várias finais de campeonatos, eu estava lá, né? Fui jogo de seleção brasileira, gandulei Mundial de Clubes, a qual o Corinthians foi campeão em cima do Vasco da Gama, gandulei final de Brasileiro, Copa do Brasil, estadual, participei de muitas finais. Enfim, aonde eu quero chegar? Então eu era fanático, né? Até então eu era fanático no futebol, fanático religioso. Hoje, graças ao Criador, nem religião eu tenho, respeito quem tenha, mas fui liberto, né? Como o Messias veio libertar as pessoas, né? O povo judeu, daquela prisão judaica, da religião judaica, a qual até os sacerdotes, né? Olha como é que quando a gente acorda, a gente analisa tudo. Aqueles homens que comandavam aquele templo daquela época foram os homens que deram dinheiro para Judas matar o Messias, entregar o Messias, né, para a morte. Os homens que comandavam o templo, recebiam dízimos, faziam orações. Aqueles homens que foram os assassinos de Cristo. Então preste atenção a quem você segue. Se você segue os homicidas de Cristo ou se você segue os apóstolos e discípulos. Porque quem são os homens que comandam os templos de hoje em dia, que recebem dízimo, fazem orações? Os de hoje se colocam na posição daqueles de antigamente, os que mataram o Messias. Mas enfim, o assunto não é esse. Isso depois eu venho falar em outro caso. Então, eu tinha, né, ídolos no futebol. Tinha ídolos. E daí veio um despertar. Precisou isso acontecer, isso que eu vou contar agora, para vocês compreenderem dos motivos que me fez acordar. Sabe quando você fala assim: poxa, Deus me colocou nessa situação aqui para eu poder enxergar. Então vamos lá, em 1999, não vou enrolar mais, mas só para vocês entenderem, porque é meio complexo. Em 1999 tinha um jogador chamado Edmundo, que era o ídolo, né, da torcida vascaína, né? E inclusive meu, né? Eu como vascaíno na época, era meu ídolo também. Sendo que em 99 eu tive uma grande decepção. Por exemplo, eu era um gandula, mas eu não era um gandula de ficar pedindo coisas a jogador. E por quê? Por causa de como tem jogador de futebol sujo, imundo, podre, que eu não quero nem fazer parte, nem passar na porta da casa deles. Não generalizando, porque eu vou falar alguns aqui também muito bacana, a qual eu tive contato, e ser humano maravilhoso. Mas o que eu vi de jogador de futebol naquela década de 90, no início dos anos 2000, humilhando gandulas. Hoje eu tenho um canal, posso falar, eu espero que isso abranja a mais pessoas, porque antes eu não tinha voz, né? Então, mas me deram voz, e vocês vão entender o que. E aí, em 99, eu não era de pedir nada para jogador de futebol nenhum. Quer dizer, não vou dizer nenhum, praticamente nenhum. Mas eu ia naqueles assim que eu achava que poderia me receber bem, porque eu queria ter lembranças dos ídolos, né, que eu tinha. Eu não saía pedindo coisa a qualquer jogador de futebol, por exemplo, um meião, uma camisa. Eu nem gostava, por quê? O que eu via de jogadores de futebol humilhando os gandulas é um absurdo, é triste. Hoje eu maduro, na época eu era muito jovem, hoje eu maduro, eu vejo quão ridículo é esses caras humilharem os gandulinhas. Eu não sei se hoje em dia continua, eu não posso dizer os jogadores atuais, mas muitos, a grande maioria de antigamente, às vezes vinha, porque eu gandulava com muitos garotos de comunidade, sabe? Garotos pobres que já são sofridos. E os gandulas que gandulavam ali, eu não era de comunidade, né? Mas os gandulinhas, né? Os garotos pequenos, 12 anos, 13 anos, de comunidade, que eles eram dado oportunidades ali para eles gandularem. Oportunidade para sair daquele mundo sofrido deles e ter um pouco de alegria, mas chegava lá, eles quando viam os ídolos deles também,
gostavam de ter uma lembrança, um meião, um short, uma camisa, seja lá o que for. E vocês não têm noção como destratavam os gandulas, esses gandulinhas. Triste demais. Os meninos iam, sai daqui! Não vou falar palavrão, sai daqui, pô! Vocês são chatos pra caralho, entendeu? Seus filhos da pi, entendeu? Repórteres, jornalistas, fotógrafos, humilhação. Sai daí, gandula! Vocês são muito chatos! E ali os gandulas estavam para trabalhar, e dentro do campo trabalhando e sendo espizinhados por fotógrafos, jornalistas, grande parte, né, deles. E então eu via aquilo tudo e aquilo, sabe, me doía. Mas como eu trabalhava ali, e a gente não tem voz, gandula não tem voz, enfim, e a gente faz parte do espetáculo do futebol, né? Vamos dizer assim, dessa nojeira. Espetáculo que eu dizia antes, hoje em dia é uma nojeira. Nem vejo jogo de futebol. Tô fora disso, tô fora. E aí, em 1999, num jogo Vasco e São Paulo, esse jogador Edmundo, vou chegar logo no assunto, esse jogador Edmundo, a qual eu tinha um apreço, mesmo sabendo, né, repercussões da vida dele, mesmo sabendo que sobre isso tudo a gente, quando é fã, né, a gente fica cego. Então eu fui para perto dele. Antes disso, eu entrei no túnel do Vasco, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Os jogadores estavam passando pelo túnel. Tinha um jogador, um lateral esquerdo, jogava no Vasco na época, Gilberto, que é irmão do Nélio. O jogador Nélio que também jogou no Flamengo. Ele estava vindo pelo corredor, né? E aí, eu cheguei e comentei com ele. Falei, pô, Gilberto, rapaz, eu não sou de pedir nada a nenhum jogador não, mas, poxa, eu sinto que você é um cara até maneiro, vejo entrevistas suas, eu sinto que você é um cara humilde, poxa, eu sou vascaíno, ainda falei pra ele, sou vascaíno doente. Doente mesmo, pra você ter ideia com que o futebol transforma as pessoas em doente. Falei, pô, sou vascaíno doente, cara. Pô, tem como você me arrumar aí um short, não, cara, de lembrança sua aí, pra eu também jogar um futebolzinho de vez em quando. Ele super educado, falou, poxa, meu amigo, pô, não tem como não, cara, vou te ser sincero. Pô, os caras aí do clube aí ficam em cima da gente direto, não deixa a gente dar material, mas sabendo que eles podem dar sim, que alguns outros jogadores, né, davam, inclusive já ganhei de alguns e que eu vou relatar aqui. E eu falei, não, irmão, poxa, tudo bem, tá tranquilo, pô, valeu. E ele seguiu. Nisso que ele seguiu, eu virei pra trás assim. Quando eu virei, tava vindo esse jogador Edmundo. Caramba, quando eu vi, né, eu falei, caramba, ele tá vindo. Aí só atrás dele tava vindo outro jogador bem atrás, chamado Paulo Miranda, que era cabeça de área do Vasco, na década de 90. E quando eu virei, eu vi o Edmundo vindo. Na minha cabeça pensei assim, caramba, nunca pedi nada ao Edmundo, poxa, mas se pensou se eu ganho alguma coisa dele? Caramba, que alegria, meu ídolo. E ele vindo, andando. E eu esperei. Quando ele chegou, e eu com a camisa escrito aqui, ó, Suderge, a camisa que era do Maracanã. E aí ele chegou perto de mim assim, e eu cheguei pra ele, ó, finge que eu tô olhando pra ele aqui. Cheguei pra perto dele e falei, botei a mão no ombro dele assim, ó, abraçando ele, né, uma forma de carinho, pra falar com ele. Aí falei assim, ó, Edmundo, poxa, meu amigo, será que não tem como? Eu nem terminei de falar. Ele me deu um soco nesse meu braço. Me deu um soco assim, um salavanco. Tira a mão de mim, seu filho da pi! E me empurrou, me jogou assim na parede do túnel do Vasco. Tipo assim, ó. Ele me empurrou, eu bati assim. Ele armou um soco pra me dar, me chamando de filho da P. Armou um soco pra me dar, só porque eu ia pedir um short pra ele. Eu nem cheguei a comentar nada, eu só falei assim, será que teria como você... Quando eu fiz isso, ele me deu um soco na minha mão e me empurrou assim na parede, né? E aí, armou um soco pra me dar. Aí veio, do lado de cá, o jogador tal, Paulo Miranda, veio e segurou o Edmundo pela cintura assim, ó, e girou o Edmundo.
O Edmundo foi sendo carregado pelo Paulo Miranda e fazendo assim pra mim: eu vou te pegar, seu filho da P, eu vou te pegar, vou te arrebentar. E eu fiquei olhando pra ele assim, ainda fiz assim, ó, com uma decepção. Ali meu mundo desabou. Ali meu mundo desabou em relação ao futebol. Isso em 1999. Eu me desgostei de futebol. A minha família inteira ficou revoltada que gostava do Edmundo. A minha família inteira ficou revoltada. Passei dali a ficar desgostoso do futebol. Passei no Maracanã somente para poder trabalhar. Isso em 99, hein? Há 22 anos atrás. Que nós estamos em 2021. De lá pra cá eu perdi o gosto por futebol. Assistia, mas não assistia mais com vibração. Aos poucos, sabe? Aos poucos eu fui me libertando disso, bem pouquinho mesmo. Sendo que aí, nesse mesmo período, né? Eu continuava ali no Maracanã. E aí eu tive um contato com um jogador do Vasco maravilhoso. Que ser humano. Eu queria tanto encontrar ele, sabe? Tem muitos anos, desde 22 anos que eu não vejo ele pessoalmente. Vejo ele às vezes dando entrevista, alguma coisa assim, mas como eu não fico, me aprofundo, não fico buscando nada de informação sobre isso, sobre futebol, eu sou totalmente desinteragido, né? Mas um jogador chamado Donizete, o Pantera, que jogou no Vasco também. Que cara maravilhoso. Outro maravilhoso também, sabe quem? Dodô, artilheiro dos gols bonitos. Dodô e Donizete. Parece até uma rima, né? Parece até uma dupla sertaneja. Dodô também jogava no São Paulo, jogou no Vasco também, jogou no Botafogo. Dodô, que exemplo de ser humano, humilde, simples, tratava todos os gandulinhas menores do que eu era até um dos mais velhos lá, tratava maravilhosamente bem. Me deu até um short do São Paulo na época, mas isso foi em 97, se eu não me engano, acho que foi em 97. Me deu um short do São Paulo, o cara maravilhoso. Outro legal também, um jogador chamado Tuta, que jogou na Portuguesa. O cara sentou, conversava com os gandulas. Eu não vou citar nome de jogadores insuportáveis não, porque para não ter estresse, que eu não quero nem saber disso. Estou contando a história do Edmundo, que foi verídica, não foi ninguém que me contou, foi comigo que aconteceu. E sendo que no ano de 2003, agora eu vou mostrar até um vídeo para vocês aí. A intenção era eu, quando comecei a falar do futebol, mostrar um vídeo a qual a própria Globo, num programa chamado Globo Esporte, fez uma reportagem sobre os gandulas. Tudo armado, tudo armado. No final do vídeo vocês vão ver que aparece uma bandeira do Vasco e eu sacudindo a bandeira do Vasco como se eu que tivesse com a bandeira. Não, eles foram fazer uma reportagem, eles levaram a bandeira, mas antes, vocês vão ver no início do vídeo que eu não apareço. Eles vão filmando outros meninos, depois eles chegam para mim e perguntam qual clube que eu era. Eu falei, bem, eu torço pro Vasco. Isso foi na final do estadual de 2003, qual o Vasco foi campeão. E aí ele falou, poxa, posso fazer uma reportagem com você? Mas aí, já tava rolando a reportagem, mas eles falaram, posso fazer uma reportagem com você para poder a gente botar amanhã no Globo Esporte, caso o Vasco seja campeão? Aí eu falei, pode, não tem problema. Só que eles começaram a pedir para eu simular algumas coisas. Simular que estava preocupado, simular que estava preocupado com o tempo, preocupado com o jogo, preocupado, sabe, o jogo acabar logo. Aí me deram uma bandeira, falou, quando o jogo acabar, você sacode essa bandeira aqui e vai pra torcida, vai pra torcida. Só que eu estava ali trabalhando, na verdade Gandula nem pode, pela regra lá da Sudeste, nem poderia fazer isso, comemorar, vibrar, né? Nem poderia. Sendo que foi liberado nesse dia para poder fazer essa reportagem. Então, resumindo, eu peguei a bandeira e fui. Quando acabou o jogo, o Vasco foi campeão.
Aí eles pediram pra eu falar, fala aí com vibração, alguma coisa aí, vocês vão ver aí no vídeo, vou dar spoiler não. E aí, enfim, essa reportagem de 2003, a qual eu participei do Globo Esporte. A imagem até não tá nem tão boa assim, mas... E aí, o que aconteceu? Quando foi em 2007, a Playboy, revista Playboy me procurou, olha isso, hein? Revista Playboy me procurou, por intermédio da nossa coordenadora maravilhosa, tenho amizade com ela até hoje, a Cida, grande Cida. Hoje trabalha na Alerj, lá no Rio de Janeiro, Cida maravilhosa. E a Cida me indicou, como eu era o gandula ali que gandulava mais tempo no Maracanã, né, naquele período. E ela me indicou para eu contar relatos, né, sobre alguma coisa que aconteceu comigo. E exatamente quando o repórter lá da Playboy foi me procurar, ele pediu para eu contar coisas marcantes que aconteceram comigo no Maracanã. Eu não tenho mais essa revista, infelizmente. Meu pai mostrou para todo mundo. Eu mesmo vi rápido a reportagem. Meu pai ficou emprestando para todo mundo. Alguém travou a revista. Nunca mais nós vimos. Não achei mais a revista em lugar nenhum. Revista da Playboy da Carol. Carol, que foi, acho que... Não sei se ela ganhou o Big Brother. Nem sei, que eu não acompanho. Ela foi uma menina do Big Brother. E aí ela foi chamada para posar na Playboy, né? E posou, e aí fizeram, né, em cima dessa... Como ia começar o Campeonato Brasileiro daquele ano, eles fizeram uma reportagem em cima de pessoas no Brasil que trabalham no futebol. E aí me pegaram como gandula, referência no Brasil, hein? No Brasil. E saiu uma reportagem lá. E no Maracanã aqui pegaram, além de mim, né? Pegaram o maqueiro chamado Enéas, um fortão, coroa, gente finíssima. As pessoas que ali que trabalhavam no Maracanã, pessoas maravilhosas. E aí ele perguntou algo marcante, eu falei algumas coisas. Mas o que foi postado foi essa minha confusão com o Edmundo. Entendeu? Foi pega essa confusão e foi posto essa reportagem lá. Isso no ano de 2007, quer dizer, coisa que tinha acontecido há 8 anos atrás, que eu relatei, mas aí foi colocado 8 anos atrás daquela época, né? Agora tem 22 anos. E aí veio essa reportagem na Playboy. E essa é a minha história no futebol. Hoje, graças ao Criador, né? Já há muito tempo, na verdade, eu não acompanho futebol, tenho nojo de futebol, nojo, pra falar a verdade pra vocês, nojo de futebol. Quando eu vejo alguém batendo no peito, eu sou Vasco, eu sou Flamengo, eu fico, na verdade, com tristeza. E falando da camisa que eu estava usando do Vasco, um amigo que me deu, ele trabalhava num clube, a qual um rapaz levou esse casaco pra ele, de sol, né? Era pra natação, pra não pegar sol, essas coisas assim. E ele falou, poxa, irmão, pô, Roberto, isso há anos e anos atrás. Ele falou, poxa, eu não sou Vasco não, mas eu quero te dar um presente. Eu falei, cara, mas também não tô acompanhando futebol não. Ele, não, mas tu não era vascaíno, cara, e tal. Ele falou, pô, mas vou te falar, a camisa, um tecido maravilhoso, me protege contra o sol. Uso muito raramente. Pra mim, o que tá ali dizendo que é do Vasco é o que menos importa pra mim. Não tô fazendo tipo, ai, pô, tô botando essa camisa, tô enfatizando o clube, não, tô nem aí. Se fosse do Fluminense, do Flamengo, do Corinthians, seja lá o que for. Se for só em proteger do sol, eu não vejo, eu não tenho mais isso na minha cabeça de, ai, é de clube de futebol. Porque pra mim clube de futebol não é nada, nada. Absurdo, eu não concordo. E é através do futebol que você vê como o dinheiro não é escasso no mundo. O dinheiro não é escasso, tem dinheiro em abundância. Esse clube de futebol aí contrata jogador com salários milionários. Entendeu? Tem jogador brasileiro, não vou citar nomes, joga lá fora, ganha 15 milhões por mês. Que é isso, gente? Que isso? Isso é um absurdo. Mas enfim, tô aqui para contar um pouco da minha história. Tem muita história que eu vivi. São essas histórias que me dá desgosto, sabe? Desgosto de lembrar que eu já fiz parte disso. Muito nojento mesmo estar no meio de jogador de futebol. Muito nojento, vocês não têm noção. É podre. Mas tem jogadores maravilhosos. Já mando um abraço aqui, como eu falei, né? Porque aí não é jogador, é um ser humano maravilhoso.
Donizete Pantera, não sei se esse vídeo vai chegar até você, mas cara, posso te dizer que eu te amo de paixão como ser humano. Você é um cara com coração. Ó, e pra vocês terem ideia, o que eu não falei, o Donizete me deu 3 shorts do Vasco na época, porque ele não conseguiu me dar uma camisa. Toda vez que ele ia me dar uma camisa, alguém vinha. Teve um jogo, vou resumir aqui, Vasco gol do Flamengo de 2-0. Ele ia me dar a camisa, quando ele tava tirando a camisa pra me dar, veio um assessor do Romário, que jogava no Flamengo na época. O Romário pediu ao Donizete no campo pro Donizete dar a camisa, que o filho do Romário era fã do Donizete. Quando o Donizete estava tirando a camisa para me entregar, veio o assessor do Romário, porque o Romário estava do outro lado do campo, que era atacante, e o Donizete do lado de cá. Como o Romário não quis vir correndo até o Donizete, mandou um assessor dele, o assessor dele veio correndo, pegou o Donizete tirando a camisa para me dar, foi lá, entregou na mão. O Donizete ficou todo sem graça e falou: poxa, cara, me desculpa aí, cara, eu não poder te dar a camisa, rapaz, mas o Romário no jogo pediu a camisa pra mim. Poxa, eu não tive como negar, né? O filho dele é meu fã. Pô, você ficaria chateado se eu tivesse um outro short? Ele já tinha me dado 2, porque não conseguia me dar a camisa, porque os outros jogadores do clube que ele jogava contra, ele pedia a camisa dele, ele trocava. E aí ele me dava short. Aí no terceiro e último encontro que eu tive com ele, ele me deu esse short. Eu peguei o short, mas peguei até triste, porque eu tive tão perto da camisa dele, que na época eu era fã dele também. E eu mando um abraço pra ele, um beijo no coração. Cara, você é excelente, ser humano, maravilhoso. Dodô, você também é um cara maravilhoso. Tuta, você também é um cara maravilhoso. Vou encerrar o vídeo aqui e fica com as imagens aí, tá, pessoal? Da minha reportagem de Gandula no Maracanã. Valeu, espero que vocês gostem. Desculpa o vídeo longo, mas é uma história que eu tive que contar para vocês me conhecerem. E é isso aí, já se inscreva no canal, ative o sininho, dê aquele like lindo e maravilhoso. Um beijo no coração, que o nosso Criador proteja todos nós sempre. Valeu, falou, tchau e fui! Ah, mas fica com o vídeo aí, hein? Cachorro quente, direito a lanche, vestiário exclusivo. Esse time entra em campo de mãos dadas. Posam para a fotografia com uma vantagem: todos os 17 gandulas são titulares. E antes de o jogo começar, é hora de ouvir as instruções da técnica. Entrar a bola na mão do jogador, botar ali no campo, tudo normal, não tem mistério não. Mistério não tem, mas tem um probleminha: torcer é proibido. Vestir a camisa eles não podem, mas sempre tem um jeitinho de torcer. Quer ver só? Aqui, bem perto da torcida do Vasco, é só perguntar: qual é seu time? Vasco. 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 Bem ali, de perto, o Emerson, pela primeira vez no Maracanã, vê o gol do Vasco e dá um sorrisinho bem tímido. Mas do outro lado, a torcida é grande. Que time você atua? Fluminense. Fluminense de coração. Fluminense. Os tricolores não levam tão ao pé da letra a recomendação de não torcer. Ou seria de não sofrer. Vai! O Fluminense não vai. As unhas vão embora. No canto da tela, repare no Léo Lima cruzando de letra. O Thiago acompanha a jogada e não gosta nada do que vê. 2-1 para o Vasco. Enquanto isso, profissionalismo impressionante entre os vascaínos. A torcida lá atrás comemora. O tempo que não passa. Mas a hora chega. Chega de trabalho. Por hoje, pelo menos. Agora a gente tem que comemorar, né? A gente não pode comemorar tanto, mas a gente vai fazendo devagarinho, que esse é merecido pro Vascão. É nosso, Vasco! De repente, aparece até uma bandeira do campeão carioca. Que privilégio estar ali, no gramado do Maracanã. E que os bravos gandulas não levem nenhuma bronca. A festa também é deles. E voltando, assistiram aí? Viram a minha cara novinha aí, muito esquisitinho, né? Não que eu esteja lindo, mas acho que eu melhorei um pouquinho. As barbas brancas acho que tá melhor do que quando mais novo.
Mas ó, já começou uma partida aqui, voltei para falar isso também para vocês. Vou contar no ano de 96 e 97, que eu também já fiz parte, né, do meio futebolístico como jogador. Não jogador profissional ou algo parecido com isso, assim. Não profissional, vamos dizer assim. Mas eu participei, fui do núcleo do Botafogo, né? Treinei em Marechal Hermes com o Botafogo e acabei não ficando. Depois fui pro núcleo do Madureira, Clube do Madureira, aonde o núcleo do Clube Madureira era hoje em dia FAETEC, né? Colégio FAETEC, colégio estadual. E antes se chamava SEI. Esse SEI na década de 90 e aí depois passou a ser FAETEC. E aí eu joguei lá no ano de 96, uma parte do ano de 96 e 97 inteiro. E aí eu completei a fase dos juniores, acabei não sendo aproveitado. Mas eu treinava com um jogador chamado Souza. Uns chamam ele Souza o Caveirão, né? Mas quando ele treinava com a gente, ele era chamado de Caroço. Mas eu era do juvenil, ele era do infantil. Entendeu? Mas a gente treinava junto às vezes, no mesmo campo. Já jogamos partidas quando jogava o infantil contra o juvenil. E aí depois ele veio e despontou a ser jogador. E foi ser. Aí no próprio Madureira mesmo ele chegou para a seleção, né, brasileira sub-17. Eu já não estava mais jogando. E aí depois ele foi pro Vasco da Gama, foi campeão nesse ano exatamente 2003, né? E aí nesse ano aí que ele foi campeão pelo Vasco 2003, desse vídeo meu aí que eu gandulando pro Souza, que foi campeão, fez até gol na partida, foi 3-1, gandulando pro um rapaz que jogou comigo. Mas é isso, isso no ano de 2003, aí depois, eu não sei qual foi o período, ele saiu do Vasco, foi jogar fora, depois jogou no Flamengo também. Mas é isso aí, o técnico aí, ó, o técnico brigando aí com o juiz aí. E é isso, tô aqui para encerrar agora de fato o vídeo, agradecendo a todos. É isso aí, dando um giro aqui, ó. Tamo junto, pessoal. Valeu, falou, tchau e fui!